Incondicional. Aí eu quero te fazer uma pergunta: que aceitação é essa? Eu te convido a você, não vai dar tempo lermos todo o texto, né, do capítulo 4, versículo 1 ao 42, mas há algo fantástico. Você vai dizer: pastor, nós já conhecemos essa história da mulher samaritana que estava no poço de Jacó, que Jacó era o pai, que passou para José e assim sucessivamente. Era uma água perene que alimentava todos que passavam naquela região, seus animais. Tudo bem que você conhece essa história. Você conhece algo fantástico que está nessa história? Quando Jesus conversa com ela e abre, e ela começa a ter um diálogo pessoal com ele. Quando ela totalmente abre o seu coração e o Senhor confirma o que estava no coração dela, e dali eram povos rivais, mas o Senhor está acima de qualquer rivalidade. Você já pensou nisso? Você já extraiu esse texto da palavra de Deus, quando eram pessoas que eram divergentes, e a hora que o Senhor sentou próximo àquele poço, era mais ou menos meio-dia, e era o horário que não tinha ninguém, porque obviamente estavam em suas casas para se alimentar, e era o horário que aquela mulher poderia estar naquele local, colher a sua água, encher as suas vasilhas e levar até a sua casa, porque ninguém iria amolá-la, até mesmo porque ela não poderia nem cruzar com outras, porque além de ser mulher, ter o critério de ser mulher, ela já era uma mulher rodada, eu vou usar essa expressão. Então ela não poderia estar junto de outras mulheres. Certo, irmã Celeste, nós vamos estar assim, orando. Irmã Rebeca, seja bem-vinda também, Deus te abençoe. Irmã Valdilene também, que o Senhor te abençoe. Anota para mim, irmã Sueli, assim que eu terminar de falar, estar orando, né, aos irmãos que estão colocando. Então, amados irmãos, várias condições existiam para aquela mulher. Mas o Senhor pede água para ela. A água era nada mais, nada menos do que um pretexto para iniciar uma conversa. E aquela conversa há algo fantástico, porque ele mostra para ela o que ela precisa. E ela entende da necessidade e com quem ela já está falando. E o melhor é que o Senhor vinha com sede e com fome. Se você puder, lê esse texto. Não abra apenas a palavra de Deus no capítulo 4 do livro de João e comece a ler. Não, não faça isso. Primeiro, se você puder, fique de joelho. Se você não puder, sente-se, mas abra o seu coração e diga: Pai, permita que aos olhos espirituais eu possa entender a Tua palavra. E entendendo a Tua palavra, os meus olhos, o meu coração se abra. E assim eu possa entender a aceitação incondicional que o Senhor tem para a minha vida, e entender o chamado que eu preciso, que vem de Ti. Então, lendo a palavra, que os nossos olhos se abrem, e o nosso coração flutua, e o Espírito de Deus habita em nós. É dessa maneira. O texto diz, eu vou ler aqui uma parte rápida desse texto. Depois do diálogo que o Senhor teve com aquela mulher, que ela abriu-se para Ele, mesmo sendo opostos, mesmo sendo adversários, mas o Senhor conversa com ela, e ela conversa com Ele, e Ele toma os anseios dela. Versículo 16 diz assim: disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido, vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido. Porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse Jesus. Agora eu quero que você preste atenção, meu amado irmão, porque isso aqui é algo importante para os dias de hoje. Literalmente para os dias de hoje. Quando ele diz, disse-lhe Jesus:
mulher, crê. A hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Entendeu parte do texto agora? Não é simplesmente ir à igreja, é adorar o Senhor aqui dentro. Aqui dentro. É amá-lo incondicionalmente sobre qualquer situação. É cumprir os seus mandamentos, independente se será aceitável para nós ou não, se eu vou compreender ou não, mas é seguir os seus mandamentos, porque os mandamentos do Senhor são retos e puros para cada um de nós. Mas o texto, a palavra ainda nos mais a fundo, né? E eu queria te pedir assim, meu irmão, se agarre nessa palavra. Olha o que ela diz: Deus é espírito e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Olha agora que fantástico. Disse Jesus: eu sou, eu falo contigo. Versículo 26 do capítulo 4 do livro de João. E nisso vieram os seus discípulos e se admiravam de que estivesse falando com uma mulher. Primeiro ponto. Todavia, nenhum lhe perguntou: o que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Eu quero parar aqui agora e quero chamar a tua atenção. É esse texto que eu disse. Será que vamos ler e vamos entender? Essa mulher teve uma única oportunidade de falar com quem jamais ela iria falar, porque eram de situações opostas, de religiosidade opostas, de povos contrários. Mas chegou até ela a luz, a palavra libertadora. E ela simplesmente não largou, ela agarrou a oportunidade de conversar, de se derramar diante de Deus. E ele falar com ela, ele explicar o que ela precisava ter. É aceitar, meu amado e meu querido irmão, o chamado. Quantas vezes, filhos, você que está aí sentadozinho na sua poltrona, talvez deitado na sua cama, quantas vezes o Senhor te chamou e nós dizemos que estamos ocupados? Porque o principal desse texto, a importância desse texto aqui, não é que ela deu água ao Senhor, o Senhor disse que ia dar água da vida para ela. Não. Aí faz parte do diálogo, da conversa. O importante é que no momento que ela foi tocada, no momento que ela sentiu a presença de Deus, ela aceitou o chamado que ela tinha de ser testemunha viva, de ser testemunha ocular da presença de Deus. E ela sai, mesmo sendo uma mulher talvez difamada, porque todo homem tem isso. Quando pega uma mulher que passou por um, por outro, o pensamento dele é só aquilo. Acho que você sabe o que eu quero dizer. Naquela época era pior do que os dias de hoje. Mas ela não se preocupou com o seu passado. Ela se preocupou exclusivamente daquele momento para frente. Porque a própria palavra diz que quem toma conta do nosso passado é o Senhor Jesus. Não olhe no retrovisor do seu passado. Olhe para frente quando você aceita o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E essa mulher fez isso. E o fantástico é que ela simplesmente
conversou com vários homens, o que não era normal. Literalmente não era normal. E preste atenção no que a palavra diz. Vinde, ela faz, versículo 29. Anota aí, em nome de Jesus. Leia a palavra hoje. Leia. Ela diz assim: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Entre mentes, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, mestre, come. Ele, porém, respondeu: uma comida tenho para comer que vós não comeis. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Por que essa pergunta, meus queridos amados irmãos? Porque eles vinham de uma caminhada e eles não tinham comido nada há horas. Eles simplesmente pararam, o Senhor ia tomar água naquele momento ali e, consequentemente, os seus discípulos entraram na cidade, foram comprar comida, adquirir comida e dividir entre eles. E o Senhor disse: olha, nesse momento não é essa comida física, mas é a comida espiritual que eu vou alimentar aqueles que estão chegando, aqueles que serão libertos, que os seus olhos serão arregaçados e eles verão a verdade, não a crença, mas a verdade vinda do Pai. Porque aquela mulher passou a ser testemunha do poder de Jesus Cristo. Aquela mulher que não haveria esperança alguma, que era marginalizada diante de uma sociedade perversa, que ainda hoje é assim. Ela entendeu, e ela aceitou, literalmente, o chamado que ela precisava ter. Preste atenção ainda o texto. Então os discípulos diziam uns aos outros: acaso alguém lhe trouxe de comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Qual que é a sua missão hoje, meu amado irmão? Eu posso até errar, né? A irmã Sueli, ela diz: tenha cuidado no que você fala, porque o vídeo, daqui a um pedaço, o irmão Leandro vai colocar no YouTube e ele vai longe demais. Nós precisamos entender que qual é o teu chamado? Qual é a tua missão? Como eu disse, nós nos emocionamos na hora que entramos nessa live. Tinha acabado de orar pela irmã, do irmão Elson, que é o Edson. Tínhamos orado pela mãe da irmã Luciana. E quando eu terminei de orar, que começamos a falar um com o outro, a irmã Sueli me passa a mensagem de que a mãe dela acabara de falecer. A irmã Cici, ela confirma que ela faleceu. Esse é o momento que vai chegar para mim e para você. Vai chegar para todos. E aí eu quero te fazer uma pergunta no sentido de advertência. Meu querido e amado irmão, olhando assim, como disse assim, olhando nos seus olhos, você tem entendido o seu chamado na obra de Deus? Você tem feito o seu chamado na obra de Deus? Ou você tem deixado para depois, sempre para depois, e quando chegar a tua hora, e o grande agricultor chegar perto de você e dizer: o que você plantou? E você vai dizer: mas mestre, eu pensei que eu ia passar mais uns 50, 100 anos aqui na terra, deixei para depois. Ele diz: pois é tarde. E aí ele vai nos tratar, filhos, se assim vivermos, de servos infiéis, indignos de estar na presença dele. Afaste de mim. É essa advertência que eu quero te pedir nessa noite. Não deixe para depois o que você tem que fazer hoje. Nós temos que se libertar, sim, da escravidão do pecado, do que muitas vezes a carne, a concupiscência nos consome, quando na verdade deveríamos ser consumidos pela palavra. Olha o texto que eu quero terminar esse texto. Preste atenção. Como ele disse, ele deixou de comer. Quem deixou de comer? Jesus Cristo. Deixou de se alimentar, literalmente.
Ele disse: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. A pergunta é: você tem completado a obra de Deus na sua vida? Você tem permitido o Espírito de Deus abundar sobre você e fazer uma grande diferença? Não dizeis vós, ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Ora, eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede os campos, que já estão brancos para a ceifa. Quem ceifa já está recebendo recompensa e ajuntando fruto para a vida eterna. Para o que semeia e o que ceifa juntamente se regozijam, quer dizer, se alegram. Porque nisto é verdadeiro o ditado: um é o que semeia e outro é o que ceifa. Versículo 38, ainda do capítulo 4 do livro de João. Eu vos enviei a ceifar onde não trabalhastes. Outros trabalharão e vós entraste no seu trabalho. E muitos samaritanos, olha agora, preste atenção, olha a resposta instantânea da ação daquela mulher, indesejada pela sociedade, pela condição de que ela tinha, as marcas que ela tinha. Olha a ação do Espírito de Deus daqueles que aceitam o seu chamado, daqueles que são convictos do chamado de Jesus Cristo. É essa a extração de toda essa leitura, o fato predominante. Primeiro o Senhor deixa de se alimentar para alimentar aqueles que o buscam da palavra celestial. E aquela jovem, quando tem o encontro com Jesus Cristo, ela sente dentro dela que ele era a quem estavam esperando. E ela deixa tudo e vai chamar todos o que elas conhecem. E a resposta está aqui agora. Literalmente a resposta está aqui. Versículo 39. E muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher, que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo em diante. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram por causa da palavra dele. Versículo 42, a resposta. O fantástico está aqui. E diziam à mulher: já não é pela tua palavra que nós cremos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Diga amém, meu irmão. E aí eu quero te fazer uma pergunta para concluir a palavra dessa noite. Você tem feito o quê? Porque essa mulher, desculpa a expressão, né? Eu acho que você sabe o que eu quero dizer. Você que é minha ovelha, que me conhece, né? Eu tenho que me policiar em algumas palavras. Você sabe o que eu quero dizer que ela é. E ela não era bem vista, nem tampouco benquista. Mas o Senhor, Ele não veio para aqueles que são, Ele veio para aqueles que necessitam de restauração. Ele não veio salvar quem já estava salvo. Ele veio buscar quem estava indo para as trevas. Ele veio trazer luz àqueles que estavam distantes dela. E essa mulher estava distante. E essa mulher, quando viu a luz, ela se agarrou. E daí para frente, ela não olhou para trás. Ela tomou um destino na sua vida. Ela passou a ser diferente. E sendo diferente, o poder do Espírito de Deus abundou sobre ela. E os homens não enxergavam mais como uma mulher da vida, mas como uma mulher tomada pelo Espírito de Deus. Porque o que ela falava, eles criam. E quando eles acreditavam, eles foram ao encontro de Jesus. Eles clamaram: Senhor, passa mais um tempo conosco. Ele passou mais 2 dias junto com os samaritanos. 2 dias. Muitos samaritanos creram e entregaram a sua vida
para a salvação em Cristo Jesus. E a pergunta final: você tem aceitado incondicionalmente o seu chamado? Há um hino que eu não sei cantar, mas o hino do cantor cristão diz: meu amigo, hoje tens a escolha. Cristo veio te libertar. É simples. Você tem a escolha. O Senhor vem até você, Ele te dá a capacidade, Ele conversa contigo, Ele te restaura, Ele mostra o que nós precisamos mudar. Ele não é como um ladrão que saqueia as nossas vidas. Pelo contrário, Ele nos tira da lama para um caminho plano e reto. Então eu quero te pedir assim, amanhã nós vamos ter uma reunião com o prefeito e alguns líderes religiosos para discutirmos a abertura da igreja ou a forma que ela será aberta. Eu quero pedir a você que esteja orando, literalmente, porque pode ser dois caminhos. Pode ser o diabo trabalhando para que a pandemia se alastre e depois venha culpar as igrejas. E pode não ser esse. Pode ser o Senhor dizendo: voltem à minha casa. E aí eu quero te fazer uma pergunta: como vai ser a sua volta? Você vai entender o que está fixado aí? Você vai aceitar o seu chamado? Ou você vai estar protelando? Você vai estar dando condições, dizendo: Senhor, eu estou muito ocupado, estou muito atarefado, eu não gosto de A, eu não gosto de B. Eu acabei de dizer a palavra que nem aquela samaritana, nem Jesus, eles se falavam, eram povos rivais, de culturas religiosas contrárias. Mas o Senhor libertou não só ela, e através da vida dela, outros e outras pessoas. E essas outras pessoas chamaram outras pessoas. E essas outras pessoas também foram libertas, os seus corações. E as suas vidas foram salvas. Está aqui na palavra de Deus. A pergunta é: quantas pessoas você tem trazido para conhecer o verdadeiro Deus? Quantas? Até onde você vai ficar estancado? Até onde? Filhos, hoje Cristo quer te libertar. E eu queria que você orasse nesse sentido. Eu queria que você se derramasse nesse momento diante do Senhor e dissesse: Senhor, eu preciso te servir. Reconheça. Reconheça que você precisa do amor de Deus. Peça a Ele para ser usado na seara dele. E quando voltarmos, vamos entender por que o pastor pede para que sejamos diferentes. Deixa eu ver se eu tenho um hino aqui, só um minuto. Eu sei que a hora está chegando ao final. Minha filha, me deu cantor cristão. Obrigado. Eu não vou cantar, porque eu não sei. Mas no cantor cristão tem um hino 396 e ele tem por nome Cegueira à Vista. Eu vou apenas lê-lo. Amém, Larissa. Amém. A primeira estrofe desse hino diz assim: ó tão cego eu andei e perdido eu vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas da glória desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. O coro desse hino, ele diz assim: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu, e eu agora me alegro em sua luz. Segunda estrofe desse hino, ele diz: eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe-nos Jesus, mas
eu surdo me fiz, converter-me não quis, ao Senhor que por mim morreu na cruz. Isso daqui que está escrito, foi feito esse hino em 1843. Rafael Hudson, quando ele nasceu, e morreu em 1901. Nesse intervalo aqui foi composto esse hino. Mas, meus amados e queridos irmãos, quantas vezes você se fez de surdo para não entender o chamado de Deus? Quantas vezes? Essa mulher que acabamos de ler nesse texto, ela não fez de surda, ela aproveitou a oportunidade. Ela só teve uma oportunidade. A única oportunidade que ela teve, que ela entendeu que nem ali no poço de Jacó, nem em Jerusalém, como estava previsto que todo judeu deveria ir para lá, porque lá seria o lugar de adoração. Jesus disse, nem aqui, nem em Jerusalém. Vai chegar um momento que as pessoas não mais glorificarão ou louvarão o nome de Deus, porque acabou-se. Então o texto, eu vou ler a última estrofe, vou desconsiderar a terceira, e vou ler a última estrofe, e perguntando assim a você, você quer se fazer de cego ainda por quanto tempo? Quanto tempo? Ó, que grande prazer inundou o meu ser, conhecendo esse tão grande amor, que levou o meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar um tão próprio pecador. Ele salvou a mulher samaritana, e através da mulher samaritana ele salvou inúmeros samaritanos. Veja que não é coincidência, é a ação espiritual de Deus. Primeiro ele salvou quem precisava, e aquela pessoa transformada pelo poder do Espírito levou a transformação a outros, e outros ouviram o testemunho daquela mulher, se encontraram com Jesus e disseram naquele momento que eles tinham aceitado o Senhor por causa do testemunho dela, e quando eles chegaram na presença do Senhor, não precisamos mais dela, porque Ele já se revelou a nós. Será que o Senhor não se revelou até você? Será que não? Fica aí para você pensar. E eu peço a você assim, esteja orando para a nossa reunião de amanhã, que possamos realmente abrir as igrejas no próximo domingo, possamos, independente do que for tratar, se for para abrir ou não. Se abrir, nós vamos estar lá, na porta da igreja, juntos, louvando, engrandecendo o nome do Senhor. Se não, nós vamos permanecer da forma que estamos, mas nós vamos ficar juntos diante de Deus. Então, tenha uma noite de paz, que a palavra de hoje surta efeito sobre a vossa vida e que possamos, sim, ver a glória de Deus. Então, eu peço assim a todos, como disse Rosângela, foi na cruz que recebemos nossa redenção. Exatamente. Foi na cruz. E nós vamos orar pela família da Luciana de novo, né? Vamos sim, irmão Elcio, vamos orar. É feita a vontade de Deus, sim, Rosana. Eu vou pedir à irmã Sueli que esteja orando pela... Ok, Daniele. Esteja orando por Daniele também, Sueli. Minha irmã Barba é quem? Rosana. Irmã Rosana, feliz em vê-la. Ora também por irmã Ivonaldo. Então, mais alguém gostaria de pedir oração? Você vai orar por o irmão de Edson, de Elson. Você vai orar por ele, que é Edson, que ainda está no hospital.
pela família de Luciana, pelo pai da irmã Rosenilda. Sandra Helena, seja bem-vindo. Então, a irmã Sueli vai orar nesse momento. Orar pelo Val, que é o esposo da irmã Rose. Eu quero agradecer por esse Deus tão maravilhoso. Tamires, eu amo vocês, Tamires, por vocês, você e seu esposo têm entendido a palavra. E hoje você poder ser o que a mulher samaritana foi, falar desse amor de Deus. Orar pela tia de Tamires também, que ela está dodói. Então vamos orar. Pastor, eu ore meu avô, Elson e a avó. Larissa, Elson é Elson, que está abaixo de você, Elson Francisco. Ok, a irmã vai orar. Tenho feito isso, irmão Josélio, tenho pedido a Deus também. Eu só quero agradecer pelas orações por Orlando. Estou vendo os frutos. Irmão, você mais do que eu, claro, evidente que você vai ver. Mas eu quero te dizer que é minhas orações diárias. E eu ainda vou ver o Orlando de joelho diante de Deus. E falando desse amor que Deus tem. Creia, minha filha, e peça ao Senhor. Ok, irmão Elson e Larissa. Nós estamos nesse propósito, de estar orando por o Edson. Vamos orar nesse momento. Amado Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre a nossa vida. Muito obrigado, Senhor Deus, por este dia que Tu nos dá, pela bênção, Senhor Deus, de estar bem. Muito obrigado pelo cuidado, Senhor Deus, que Tu tens com cada um de nós. Esse momento, Senhor Deus, eu entrego em Tuas mãos a vida de Luciana, Senhor Deus, de toda a sua família. Senhor, Pai, vai consolando, vai confortando seus corações, Senhor em Deus. nome de Jesus. Porque esse conforto só Tu podes dar, Senhor. É verdade. Vai ser com Edson, irmão de Elson, Senhor Cuida Deus. dele naquele hospital. Pai, vai usa os ali, médicos, Senhor Jesus. passa, Senhor Deus, com a Tua vontade, santa mão Senhor, poderosa em nome de sobre a Jesus, vida Pai. dele, Senhor Deus. Se for a Tua vontade, curando, Senhor. Cura, Senhor Jesus. Pai, eu peço, toma suplico a e Ti, toma-o em Senhor, Tuas Pai. mãos, Senhor Deus, fazendo aquilo que Tu já tens preparado para a vida dele, Senhor. Pai, também ser com cada pedido que foi feito, Senhor Deus. Pai de Rosenilda, Senhor, Senhor, que Tu restaura. vais ali cuidar, Os Senhor seus Deus, filhos, do seu Pai, coração, seus familiares. cuidar da Seja sua mente, quebrantado da os corações sua saúde, duros, Pai. Senhor. Dá Toma, alegria de Pai, volta ao seu consolando, bené, Senhor. confortando, Senhor, Para que a Tua que Ele palavra não seja deixe, manifesta, Pai, esses Senhor Jesus. problemas, Senhor Deus, agirem sobre a Tua vida, mas que Ele possa entregar, Senhor Em Deus, nome em de Tuas Jesus, mãos. Pai. Porque, Senhor Deus, aquilo que nós não podemos, só Tu podes, Senhor. Então, que nós possamos, Senhor, a cada dia, nos entregar a Ti verdadeiramente, confiando, Senhor Deus, nas Tuas promessas. Confiando, Senhor Deus, que Tu a cumprirás no Teu tempo, na vida de cada um de nós, Senhor. Faz segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus que eu te peço e já te agradeço. Amém. 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 Então, meus queridos e amados irmãos, orem nesse momento, assim como a irmã Sueli fez. Orem pela família da irmã Luciana, pela família do irmão Elson, seu irmão Edson. Esteja colocando todos que estão enfermos, para que possamos ver a glória de Deus, como vimos aqui a glória de Deus na vida daquela mulher, que não existia esperança alguma, mas o amor de Deus, ele é tremendo, ele modifica a situação, ele modifica o homem, e dessa maneira a gente vê a glória de Deus. Então eu tenho certeza que Deus também quer derramar sobre vós a glória dele. Ele quer te usar como um bálsamo na mão dele. Então esqueça a religião, esqueça a teologia, lembre-se do Senhor acima de tudo, se apegue à palavra de Deus, não ande discutindo. Nosso Deus não era de discussão, nem de discórdia, e a palavra diz que ele é amor acima de todas as coisas.
Então, quando alguém vir pedir a sua razão, você se coloque diante de Deus, ore por eles. Os humildes herdarão o reino dos céus. Uma noite de paz, um final de semana abençoado por Jesus Cristo, e tão logo veremos a glória de Deus. Amanhã, de 7h30, o pastor Emanuel traz a palavra. No domingo de manhã tem uma lição nova. O irmão Leandro já até me pediu a revista, eu vou escanear, vou passar para ele, porque ele vai estar divulgando, para você estudar. Domingo de manhã, 9h30, escola bíblica. Domingo à noite, o culto congregacional. Então, ore, não fique em casa, não fique esperando a hora. O mais rápido possível que você entrar, nós vamos estar iniciando o culto. Então, um cheiro em todos, Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Orem pelos pastores, orem pelo prefeito, onde amanhã nós vamos ter uma reunião para tomar algumas decisões relativas ao andamento da nossa cidade. Deus os abençoe, em nome de Jesus Cristo.